Olá, meu nome é Luiz Eduardo e eu fiquei com a questão 18 do capítulo 6 de álgebra linear. Bem, a matriz que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui. Como você pode perceber, a gente já subtraiu ela pela matriz multiplicada pelo lambda, que é o alto valor. A matriz original é aquela dali, e como eu determino aquela fórmula que eu estou apontando, o determinante de qualquer matriz multiplicada pelo lambda, multiplicada a identidade pelo lambda, vai ser igual a zero. E é assim que a gente vai descobrir o alto valor. Mas como é uma matriz 4×4, a gente vai fazer não pela regra de Sarri, que é o que costumamos fazer, mas sim pelo teorema de Laplace, que consiste em a gente pegar qualquer coluna ou linha, no caso eu escolhi essa daqui, e multiplicar cada termo pelo seu cofator. No caso, eu peguei o primeiro termo dessa primeira coluna, que vai dar zero, a gente corta, não precisa usar ele. O segundo termo é 1, a gente vai usar depois. A gente vê aqui o terceiro termo é zero também, a gente corta também. E o quarto termo é menos lambda. E a gente vai usar ele para a nossa resolução do alto valor. Depois de ter cortado o primeiro e o terceiro termo, nós vamos ficar com essa expressão aqui. Determinante de A vai ser 1, que é o segundo termo, multiplicando o seu cofator, que a gente vai descobrir já, mais o quarto termo, que é menos lambda, multiplicado pelo cofator de menos lambda. Como calcular o cofator? A gente vai fazer o seguinte. No caso, a gente vai pegar aqui o cofator do 2, 4, o segundo termo da quarta coluna, pegar o menos 1, que já é da fórmula, e somar os expoentes. A linha e a coluna como expoente do menos 1, no caso 2 e 4. E tudo isso multiplicando o determinante da matriz que se origina se cortarmos a linha que a gente escolheu e a coluna o termo que a gente escolheu, no caso o 2, 4, segunda linha, quarta coluna, ou seja, cortamos a segunda linha e a quarta coluna. O que sobra, no caso, é 2 menos lambda, 0, 1, 12, 0, 3 menos lambda, 0, 1, 0 menos 1 e 0, vai ser a matriz que a gente vai pegar para descobrir o determinante. Eu já resolvi aqui. Depois de fazer a regra de Sarri, o determinante que a gente escolheu, que a gente encontrou, vai ser esse daqui. Esse determinante a gente coloca aqui em cima na nossa fórmula aqui. O 1, que é o menos 1 elevado a 6, vai dar 1. Multiplicando o determinante que a gente encontrou. Vai dar no final lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 6. Depois da gente descobrir o determinante e o cofator do termo 1 da nossa matriz que a gente está usando, a gente agora vai descobrir o cofator do termo da quarta linha, quarta coluna, que é o menos lambda. No caso, a gente vai pegar essa fórmula aqui, que é a mesma do outro, e vai fazer o seguinte, vai pegar o menos 1 da fórmula e elevar 4 mais 4, que é a quarta linha, quarta coluna, e multiplicar pelo determinante, cortando a quarta linha e a quarta coluna.
Depois de cortar, a gente pega isso aqui que sobrou, que é uma matriz também, uma matriz 3×3, e calcula o seu determinante. Depois de ter feito o cálculo do determinante pela regra de Sarri, a gente encontrou essa equação aqui, essa equação de terceiro grau. Depois de encontrar essa equação de terceiro grau, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e colocar essa equação de terceiro grau na nossa fórmula do cofator, que é o 1, que é menos 1 elevado a 8, que dá 1, multiplicando a nossa equação que a gente encontrou, que vai dar essa equação aqui, menos lambda ao cubo mais 7 lambda ao quadrado, menos 4 lambda, menos 12. Depois de ter descoberto os dois cofatores, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar os dois cofatores na nossa equação do determinante da matriz. A gente multiplicando os cofatores com os termos, que é 1 e menos lambda, e vai encontrar essa equação aqui. Menos lambda quarta, menos 7 lambda terça, mais 5 lambda ao quadrado, menos 7 lambda, menos 6, igual a 0. Como é uma equação de quarto grau, a gente vai encontrar as raízes de modo diferente. A gente vai pegar o coeficiente dessa equação, que é menos 6, e vai substituindo nessas incógnitas como se fosse uma função. Dessa forma aqui. Você tenta com todos os múltiplos, e os que zerarem a equação, como o menos 1 e o 6, são as raízes. No caso, as raízes são os autovetores, os autovalores, desculpa. Como dito aqui, os autovalores são 1, menos 1 e 6. Depois de ter encontrado os autovalores, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar os autovetores a partir dos autovalores. Fazendo como? A gente vai substituir aquelas lambdas que a gente tinha feito no começo, que a gente tinha pego no começo da questão, que é 2 menos lambda, enfim, e substituir pelos autovalores que a gente encontrou. No caso, eu substituí aqui e deu essa equação aqui, essa matriz aqui, desculpa. Depois de ter multiplicado com um vetor qualquer igual a zero, como diz a fórmula do autovetor, a gente vai e escalona a nossa matriz. Depois de ter escalonado, a gente encontra essa matriz aqui, já escalonada, que é a mesma, e a partir dela a gente pega este sistema aqui. Depois de pegar o sistema, a gente isola, por exemplo, nesse caso aqui, x mais z. A gente passa o z para o outro membro e descobre que x é igual a zero, porque z, como diz no sistema, é igual a zero. Y mais t é igual a zero. A gente passa o menos t para o outro lado. E como o t é livre, a gente deixa dessa forma. Y vai ser menos t. E o t a gente deixa como t. E os outros dois a gente deixa como zero, como a gente descobriu. No caso, o autovetor desse autovalor aqui é 0, menos t, 0 e t. Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa com o lambda igual a menos 1, que é uma outra raiz, um outro autovalor. Substituindo pelos lambdas daquela matriz, a gente vai encontrar essa matriz aqui, que multiplicando por um vetor qualquer, que é o autovetor, a gente vai igualar a zero. Depois de escalonar a matriz, né, que uma coisa que eu não tinha falado é a matriz 4×4 mais
a matriz, a coluna do resultado. Depois de escalonar toda, a gente descobre que Z é livre, portanto ele pode assumir. Depois de escalonar, a gente descobre que Z é livre e encontra e corta a linha do Z e encontra essa matriz aqui, que é a matriz que a gente pega no começo, só que escalonada. Depois de pegar essa matriz, a gente coloca no sistema e a partir do sistema a gente vai isolando pelas equações que a gente obteve. No caso, 3x mais z, a gente isola o z para o outro lado, fica 3x igual a menos z, x vai ser igual a menos z sobre 3. Aqui, próximo. 3y mais t igual a 0. 3y é igual a 0. Por quê? Porque a gente já tinha visto que t era igual a 0. Portanto, y vai ser igual a 0 também. E z? Z vai fazer assim. Z, a gente vai pegar esse 3 que a gente tem encontrado no x e passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar menos z igual a 3x, só que passa o menos para o outro lado, ficando menos 3x. Por fim, a gente substitui na nossa matriz lambda igual a 6, que vai dar essa matriz aqui, com esses termos aqui, e multiplicamos ao nosso autovetor, que no final vai dar 0. Aí a gente escalona a nossa matriz que a gente obteve, e no final a gente encontra essa matriz aqui. Lembrando que novamente o z vai ser livre. Aí a gente vai e corta a linha do z, ficando dessa forma aqui. A partir da nossa matriz, a gente encontra o sistema, justamente para encontrar os valores das incógnitas de x, y, z e t. No caso, menos 4x mais z, a gente passa o z para o outro lado, fica z igual a 4x. Menos 4y mais t, a gente passa o t para o outro lado, fica menos 4y igual a 0. Por quê? Porque a gente tem encontrado o t igual a 0, como disse no sistema. E, portanto, y também vai ser igual a 0. E nosso autovetor deste autovalor vai ser x0 menos x0, 4x e 0. Por fim, a gente descobre que os nossos três autovetores.